Olá, queridos crismandos. Finalmente a nossa catequese saiu, né? Muito atrasada, mas saiu. O tema dessa pequena formação será a transmissão da revelação divina. Então, nós vamos buscar entender como é que a revelação divina chegou até a gente aqui e agora. Como é que nós podemos saber com certeza que aquilo que nós praticamos como católicos está em harmonia com o que foi ensinado por Jesus e seus apóstolos. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de retomar algumas coisas das catequeses anteriores com vocês. Nós vimos que a origem e a finalidade do homem está em Deus. E tem uma frase que é atribuída a São João Paulo II, e que eu gosto muito, que exprime essa essência do homem, que diz assim: o homem é um dom do amor para o amor. Então Deus, que é o princípio de todas as coisas, que é o próprio amor, nos criou por amor e quer que nós o amemos de volta e nos amemos uns aos outros. Através dessa comunhão de amor, Deus ele quer nos fazer participantes da sua própria vida, de modo que estejamos intimamente unidos a Ele. E tendo em vista que nós fomos criados para isso, nós fomos criados por Deus e para Deus, somente essa união perfeita com o Senhor pode satisfazer plenamente o coração humano. A essa união íntima com o Senhor, nós estamos chamando de amizade divina. Deus, ele quer ser nosso amigo. A amizade, porém, não é uma coisa que surge do dia para a noite, e não podemos ser amigos de alguém que não conhecemos. Não se ama aquilo que não se conhece. Portanto, a primeira coisa necessária para a nossa união com o Senhor é o conhecimento de Deus. Nós vimos que pela nossa razão nós podemos chegar a um conhecimento certo da existência de Deus e de algumas de suas características, a partir da contemplação da natureza e do próprio homem, pois, na criação, existem alguns vestígios do Criador, como vai afirmar São Paulo na carta aos Romanos. Contudo, o conhecimento que podemos obter de Deus por essa via é demasiadamente limitado. Isso quando ele não vem acompanhado de alguns erros, visto que a razão humana ela é falível, ela pode se enganar. E aquilo que Deus é transcende e ultrapassa infinitamente a nossa razão. Assim, nós não podemos só com a nossa inteligência chegar a um conhecimento claro e exato de Deus. Nós não podemos conhecê-lo tal como ele é. Então seria praticamente impossível para o homem amar a Deus como Deus merece ser amado. Contudo, para que nós pudéssemos atingir a nossa finalidade, né? E como Deus nos ama, e Ele quer nos dar essa felicidade de participar da sua natureza divina, Ele quer que nós vivamos em comunhão íntima com Ele, então Ele vem ao nosso encontro e se dá a conhecer. Ele se revela e fala aos homens como se fala a um amigo. Ele convive com eles e os convida a viver essa comunhão. Por isso, o verdadeiro conhecimento de Deus só se adquire pela fé nas verdades reveladas pelo próprio Deus. Santo Agostinho ele dizia assim: os olhos do corpo precisam de luz para verem as coisas da terra, e a razão, que são os olhos da alma, precisa da luz da revelação divina para ver as coisas de Deus. Ou seja, assim como no escuro a gente não vê praticamente nada, e o máximo que a gente consegue é tatear as coisas, a nossa razão pode, às apalpadelas, conhecer que Deus existe e descobrir alguns dos seus atributos e tal. Mas somente com a revelação divina, que funciona como uma luz, é que nós podemos ver com mais clareza e enxergar as coisas como elas de fato são. Nós vimos também que essa revelação ela aconteceu a partir de uma dinâmica própria. Então, para que os homens pudessem acolher o Evangelho e reconhecer o Redentor, Deus ele foi preparando a humanidade através do tempo. O Yucat, que é um pequeno catecismo para jovens, no seu número 7, ele sintetiza de maneira bem bonita essa dinâmica da revelação. Diz assim: Deus teve de se revelar a nós. Ele fez-lo por amor. Tal como no amor humano, só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o seu coração, também só conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus, porque Ele, eterno e misterioso, se abriu a nós por amor. Desde a criação, passando pelos patriarcas e profetas, até a definitiva revelação em seu Filho Jesus Cristo, Deus se comunicou continuamente com a humanidade. Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e tornou-nos claro o seu ser mais íntimo. Então Deus, ele vem ao nosso encontro para que nós pudéssemos o conhecer verdadeiramente. A gente poderia perguntar, mas em que consiste essa revelação divina exatamente? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que quando Deus se revela, Ele não nos dá
meramente um conjunto de ideias, doutrinas ou preceitos morais. Quando Deus se revela, Ele dá a si mesmo. Ele se dá a conhecer. Ele mostra a sua vontade. Isso acontece de modo pleno e perfeito em seu Filho Jesus Cristo, como já foi dito. Ele é a face visível do Deus invisível. Por isso ele podia afirmar: quem vê a mim, vê o Pai, ou eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus ele é o único caminho através do que nos leva ao Pai. É olhando para Cristo que nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Isso me lembra muito a expressão de Santa Teresa de Calcutá. Ela dizia assim: não tenho ilusões. Não consigo imaginar Deus Pai. Tudo o que posso ver é Jesus. Por quê? Porque fora da revelação em Cristo, fora da pessoa de Jesus, nós não podemos fazer uma ideia certa de quem é Deus, pois ele transcende toda a razão humana. O máximo que nós conseguimos é criar uma imagem de Deus deformada, de acordo com as nossas paixões e vontades. Uma ilusão. Por isso eu gostaria que vocês tivessem em mente que Cristo, ele é a revelação. Ele é a palavra única, perfeita e definitiva do Pai. Daí nós vemos que para entrar no mistério da revelação, não basta estudar a Bíblia, o catecismo, os documentos da igreja. Não basta conhecer teoricamente as verdades da fé. Pelo estudo a gente pode conhecer o conteúdo de um livro. Mas Deus ele não revelou um livro. Ele revelou a si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. E como é que nós conhecemos uma pessoa? Apenas lendo sobre ela e sobre o que ela ensinou? Ou ouvindo o que os outros têm a dizer sobre? Isso pode até nos dar alguma ideia de quem seja essa pessoa, mas só conhecemos verdadeiramente alguém quando nos encontramos com esse alguém e nos relacionamos constantemente com essa pessoa. Isso se aplica a Jesus Cristo. Por isso, a nossa vida de fé deve ser uma vida de intimidade com Ele, através da oração e da recepção dos sacramentos, principalmente. Relembradas essas coisas, vamos ao assunto da nossa catequese, propriamente dito. Então, Deus, Ele se revelou. Mas para que essa revelação chegasse até nós, Ele precisaria estabelecer um meio. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao estabelecer a nova e eterna aliança, Ele quis que ela alcançasse todos os homens em todos os lugares e tempos. E para isso, Ele quis instituir a igreja, a sua igreja, como sinal e instrumento de salvação, para que através dela os homens chegassem ao conhecimento de toda a verdade salvífica e pudessem participar de maneira mais plena da sua vida divina. Então, Jesus, e é interessante notar que o Senhor, Jesus, ele perpetua, de certo modo, a sua presença na história através da igreja, que é o seu corpo místico. Então, Cristo está vivo e atuante não só lá no céu, mas na vida de cada um dos membros da igreja, especialmente na vida dos seus santos. Isso é bastante claro nas Sagradas Escrituras, quando o Senhor aparece para São Paulo, antes da sua conversão, e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia a pessoa de Jesus, a pessoa física de Jesus, mas os discípulos dele. Mas Cristo ele deixa claro que ele está vivo e presente naqueles que creem nele e afirma: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, Quando Paulo questiona de quem é aquela voz que está interrogando ele. Então, permanecer com a sua igreja é uma promessa de Cristo e ele cumpre o que prometeu. Foi o Senhor quem disse que se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Por essa razão, São Paulo ele vai dizer aos fiéis, lá na carta aos Coríntios: vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Por quê? Porque se nós permanecemos unidos a Cristo, nós formamos esse corpo misterioso que é a igreja. Então, na igreja, dentre a comunidade dos fiéis, dos seus discípulos, Jesus elegeu alguns para estarem mais perto de si, para conviver mais intimamente com ele, ensinando-os diretamente. A estes o Senhor foi preparando aos poucos, dotou de certos poderes para realizar sinais, milagres, profecias e de autoridade para anunciar o evangelho e conduzir os demais fiéis na fé. O termo apóstolo, vem do grego, que significa mensageiro e enviado. Então, eles são essas pessoas, são as pessoas que foram mandadas em missão para cumprir um determinado propósito, que foram enviadas por Cristo.
E quem são esses apóstolos, né, que foram lá separados por Cristo para dar início à igreja? Inicialmente foram os 12 que foram escolhidos por Jesus, depois por obra do Espírito Santo e também dos demais apóstolos. São Matias, ele passa a integrar os 12 no lugar de Judas, que desertou da fé, e depois São Paulo, que foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Então os apóstolos são as testemunhas da ressurreição do Senhor. E eles vão, por um próprio mandato do Senhor, anunciar aquilo que eles testemunharam. Após a sua ressurreição, antes de subir aos céus, nosso Senhor ordenou aos apóstolos que pregassem o Evangelho e batizassem todos os povos, confiando a eles a missão de transmitir fielmente a revelação que eles tinham recebido. Então, lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, finalzinho do versículo 18, o Senhor diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Cristo, né, que recebeu toda a autoridade do Pai, que veio a esse mundo para nos dar a redenção, ele deu aos apóstolos, né, esse mandato de ir e anunciar. Então ele deu essa autoridade para que os apóstolos anunciassem seu nome. Cristo, que foi enviado pelo Pai para a nossa redenção, agora envia os apóstolos para dar continuidade a essa obra da redenção, né, difundindo a revelação, difundindo o Evangelho. E o que é que os apóstolos transmitiram? O que é que os apóstolos ensinaram? São Paulo, ele nos diz lá em Coríntios que ele transmitiu aquilo que ele recebeu. E o mesmo se aplica aos outros apóstolos, né? Porque antes de tudo, transmitivos o que eu mesmo recebi. E recebeu de quem? Recebeu de Deus. Então os apóstolos, pela sua pregação, com o auxílio do Espírito Santo, eles transmitiram tudo aquilo que eles aprenderam diretamente do Cristo, pelas suas palavras e obras, e o que eles aprenderam por inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque depois da sua ascensão, nosso Senhor ele enviou o seu Espírito sobre os apóstolos, que foram sendo guiados por esse Espírito da verdade, numa compreensão maior e melhor daquilo que eles haviam recebido de Jesus. Então o Senhor promete à sua igreja, na pessoa dos apóstolos, o Espírito Santo, que vai ensinar todas as coisas, que recordará tudo aquilo que Jesus disse, que vai ensinar a ele toda a verdade, que vai ensinar toda a verdade à igreja. Enfim, né? Repetindo pela última vez. Então, o Salvador e o Espírito Paráclito, eles ensinaram toda a verdade salvífica aos apóstolos. Ou seja, não vai ter outra revelação. Tudo que tinha para ser dito por Deus para a nossa salvação já foi dito em Cristo, e levado à plenitude pelo Espírito Santo enquanto os apóstolos viveram. E essas verdades foram por eles, né, pelos apóstolos, transmitidas intactas dentro da igreja fundada por Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual nós fazemos parte. E como é que os apóstolos transmitiram essa revelação? Como é que os apóstolos pregaram o Evangelho? Então, para cumprir a ordem que receberam do Senhor, os apóstolos se valeram de 2 meios para pregar o Evangelho: pela pregação oral e pondo por escrito a mensagem salvífica. Por isso, São Paulo ele vai exortar os fiéis a guardar os ensinamentos que aprenderam por uma ou por outra via. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, São Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, ficais firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então, os apóstolos nos deixaram 2 fontes pelas quais nós temos acesso à revelação, que foram a transmissão oral, né, tudo aquilo que foi deixado pelos apóstolos foi transmitido integralmente dentro da igreja até os dias atuais, nós chamamos de sagrada tradição, e a transmissão por escrito, que faz parte da Sagrada Escritura, né, compõe os livros do Novo Testamento da Sagrada Escritura. E são essas 2 fontes que a gente vai conhecer um pouco mais nas próximas catequeses.